Saber o propósito não procede cumpri-lo. Você pode cumprir aquela irmãzinha do coque, sabe? Talvez ela está cumprindo o propósito dela e nem sabe, porque ela é fervorosa ali na oração. Mas, por exemplo, a minha avó, né, pai? Ela cumpriu o propósito dela e nem sabia que tinha isso. Mas ela foi fervorosa, viveu fervorosamente. Então, essa palavra é para que a gente venha sair daqui com um significado, uma nova perspectiva. O ano virou, novos planos, novas metas, mas se a nossa perspectiva for a mesma, nada vai mudar. Mas é por isso que Deus deu essa palavra para nós essa noite. Então, quais são as duas coisas que eu preciso colocar em prática, já que eu não sei o meu propósito? É bem simples. Trabalhe e sirva. Fala para a pessoa do seu lado, trabalhe e sirva. Vamos começar pelo trabalho. Nós associamos o trabalho com o emprego. Isso não é errado, né? Um emprego que você vai todo dia, no final do mês tem um salário. Esse é o nosso trabalho. Mas, na verdade, o trabalho é maior do que isso. O seu emprego é uma parte do seu trabalho. O seu trabalho é todo o papel que você deve exercer, todo o dever que você tem para cumprir. Então, ser mãe, por exemplo, é um trabalho, não é verdade? Eu não sou, mas eu vejo as mães comentando que dá muito trabalho, às vezes até mais que o emprego lá fora. Ué, não é um trabalho? É um papel que deve ser exercido. Ser esposo, prover a casa é um trabalho. Ser uma esposa. Não, tudo que nós devemos fazer é o nosso trabalho. Por quê? Dá trabalho. Não existe dever sem trabalho. Então, eu quero que vocês pensem nisso, que o trabalho não é só o emprego, mas todos os nossos deveres que nós temos que cumprir. Uns têm mais de um trabalho, outros têm menos, mas todo mundo aqui tem dever a ser cumprido. Olha o que a Bíblia fala sobre o nosso trabalho. Colossenses 3, 23. Volta só umzinho. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como ao Senhor e não somente aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança, servir a Cristo o Senhor. Volta lá no 23. Olha só a ênfase. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração como para o Senhor e não para os homens. Porque no final das contas é para Deus que nós fazemos. Tem uma versão que fala realmente de trabalho. Todo trabalho que você fizer, faça como se fosse para o Senhor e não para os homens. Olha como que essa perspectiva lança luz ao nosso trabalho e dá uma importância muito mais valiosa, muito melhor. Por quê? O apóstolo Paulo, ele não estava dizendo isso aqui para príncipes, para pastores, para pessoas da alta sociedade, não. Ele estava dizendo isso aqui para servos, para pessoas que tinham ofícios comuns do dia a dia. Ofícios até mais indignos do que nós temos hoje. Por exemplo, naquela época, tinham pessoas que trabalhavam de lavar os pés dos donos. Mas as pessoas não tinham esses tênis bonitos igual a gente tem hoje. Elas andavam em estrada de chão, suja. E tinha pessoa que trabalhava de limpar esse pé. E se você pensar, lavar o pé imundo, sujo de alguém é algo indigno. Mas quando você encara que o seu trabalho você está fazendo para o Senhor, lavar os pés de um homem é indigno, mas lavar os pés do Senhor é algo muito digno. Vocês conseguem perceber que é tudo perspectiva? E essa é a perspectiva que Deus nos dá sobre o trabalho. Faz, não como se fosse para os homens, mas para o Senhor. Ora, nós não somos servos de Cristo? Não somos servos dos nossos filhos, do nosso emprego, do nosso chefe, do nosso marido, não. Nós somos servos de Deus. Então, a lógica é que tudo que a gente fizer é para o Senhor. Então, você está assim, eu não sei qual é o meu trabalho, o meu propósito. Você tem um trabalho, então cumpra o seu propósito lá. Faça o seu trabalho, o seu dever, o ordinário da vida extraordinariamente. Os cristãos deveriam viver o ordinário da vida extraordinariamente. Lavar uma vasilha, preparar uma comida não deveria ser visto como algo ordinário para nós. Nós fazemos como quem faz para Deus. Aleluia. O trabalho, hoje, ele é visto como uma conquista. Nossa, eu terminei minha faculdade e consegui um emprego na minha área.
conquista. Passei naquele concurso, minha empresa é de sucesso. Enfim, fui promovido. Hoje o trabalho é uma conquista, mas até um tempo atrás, e não pouco tempo, não muito tempo, quer dizer, o trabalho ele não era encarado dessa forma. Porque as pessoas literalmente morriam no trabalho. Hoje nós temos tecnologia, valorização, então os empregos, a minoria que matam pessoas. Ou alguém vai aqui trabalhar pensando que pode morrer. Não, né? A gente tem uma segurança ali no nosso emprego. Já antigamente não, as pessoas trabalhavam com coisas assim, que literalmente matavam elas. Então o trabalho não tinha essa valorização que nós temos hoje. Mas vocês sabiam que foram os cristãos que contribuíram para essa valorização? Mais ou menos depois da reforma protestante no século XVII, quando as pessoas passaram a ter acesso à palavra de Deus, os cristãos tiveram acesso a esse tipo de versículo. E eles começaram a perceber que trabalhar para o Senhor dignifica o homem. E eles começaram a perceber que a bênção financeira é um jeito de receber a bênção de Deus. Então, naquela época sofrida, onde as pessoas até morriam trabalhando, eles pegavam o salário, os ímpios, gastavam tudo em bebida, em prostituição, em vícios, em jogos. Enquanto isso, os cristãos não se sujavam com o mundo, mas eles poupavam, eles investiam. Com o passar do tempo, os cristãos começaram a prosperar. E os ímpios olharam e falaram, ué, quer dizer que dá certo? A valorização do trabalho começou com os cristãos. E o que nós estamos fazendo hoje? Será que nós encaramos os nossos deveres como quem faz para Deus ou que saco eu tenho que fazer isso? É tudo questão de perspectiva, lembra? Lavar os pés de um homem é indigno, mas lavar os pés de um rei é digno, é nobre. E a palavra de Deus é clara: trabalhe como quem faz para o Senhor. Eu não sei o meu propósito, mas você tem o seu trabalho, então trabalhe como quem faz para o Senhor, porque assim não vai ser você quem vai ser glorificado, mas Deus. Você pode até ser recompensado, mas quando você disser, não é por mim, é por Deus, a luz de Deus vai manifestar na sua vida. E olha o quanto você pode influenciar as pessoas. Domingo passado, a Ludmila falou sobre ser embaixadores. Um embaixador vai ser uma pessoa que não vai cumprir bem o seu trabalho? Jamais. Há uns meses atrás, eu estava meio doente, assim, meio mal. Aí o Henrique me arrastou para o médico, porque eu não vou em médico, eu sou Calegari. O Henrique me arrastou para o médico, fiz exame, voltei com o resultado do exame, e de fato eu estava um pouco doente, assim, falta de vitamina, coisa do tipo. Só que eu fiquei um pouco desesperada, porque eu nunca tinha recebido uma notícia dessa, né? Muito grave, mas na hora eu fiquei um pouco abatida. E a doutora, né, na hora ela percebeu, e ela falou bem assim: Lohane, fica tranquila, quem criou o seu corpo foi Deus, Ele vai cuidar de todas as coisas. Na hora, meu olho encheu de lágrimas. Gente, eu ouço isso desde criança, eu sei que quem me criou foi Deus e que Ele está sob o controle de tudo. Mas naquele momento de vulnerabilidade, ter ouvido daquela profissional, cara, ela glorificou a Deus naquele lugar. E eu nunca vou esquecer disso. Nós temos a oportunidade de glorificar ao Senhor onde quer que a gente esteja. Tem um avivalista que ele estava pregando numa cidade, agora eu realmente esqueci o nome dele. Ele estava pregando numa cidade e ele foi engraxar o sapato, né? E ele chegou lá no engraxate, o engraxate tinha se convertido, ele estava muito empolgado, ele falou: olha, eu quero fazer. O que eu faço? Eu quero servir ao Senhor, eu não sei o que eu faço. Aí sabe o que o avivalista respondeu? Continue engraxando sapatos. Continue fazendo o seu ofício, mas faça como quem faz para Deus. Porque assim você vai impactar as pessoas que estão ao seu redor, que talvez eu não vou alcançar. É só você lembrar também quando Jesus foi numa cidade e ele expulsou o demônio de um homem que era muito problemático, ele era muito endemoniado. Ele botava o terror na cidade. E quando ele foi transformado, ele correu até Jesus. Jesus já estava no barco indo embora. E ele correu e falou assim: Jesus, eu quero ir com o Senhor. O Senhor transformou a minha vida, eu quero ir. O que Jesus fez? Volta para a sua cidade. Continue fazendo o seu trabalho. E de maneira alguma,
Nós vamos excluir aqui, Deus quer excluir aqui, pessoas que não têm um emprego, que geralmente são mulheres que são donas de casa. O nosso papel também como dona de casa, como mãe, é muito importante. Tinha um menino, um jovem, ele estudava numa escola muito simples. O pai dele era marceneiro, a mãe dele era uma professora. E um dia, essa mãe chegou para esse menino e falou assim: filho, a partir de amanhã você não vai mais para a escola. Ele, ué? Você não é porque eu recebi um bilhete aqui. Ele, deixa eu ver. Não precisa não. Mas você não precisa mais ir porque o professor falou que você é um aluno tão brilhante que você está atrapalhando os outros alunos lá. Não tem como você ficar em outra turma. Você vai atrapalhar de tão inteligente que você é. Então, a partir de amanhã, você vai estudar em casa comigo. E aquela mãe cuidou daquele menino, do filho dela, ensinou ele, especialmente a área que ele mais gostava, que era ciência. E aquele menino se tornou, sabe quem? Thomas Edison. Aquele que construiu a lâmpada aí, né, que descobriu a eletricidade. Anos depois, ele encontrou o bilhete que a mãe dele havia lido. E o bilhete não dizia que ele era brilhante, mas dizia que ele era tão ruim, tão atrasado, que não podia perder tempo com ele. E que não era mais para ele voltar para a escola, porque não tinha jeito. Olha o que essa mãe, no trabalho dela de ser mãe, fez. Mudou o destino de uma pessoa. E ele foi o responsável de descobrir a eletricidade. Não foi qualquer pessoa. Talvez alguém teria descoberto depois, né? Mas quem a gente lembra? Thomas Edison. Olha o trabalho daquela mãe bem exercido que glorificou o nome do Senhor. O nosso trabalho em casa, como esposa, como mãe, não é indigno, é importante. Imagina que honra chegar no céu e falar assim: Deus, a verdade é que eu não arrastei multidões, mas sabe, os filhos que o Senhor me deu estão aqui. Você me deu, eu coloquei no Éden, que é a minha casa. Eu transformei o Éden literalmente em lugar de delícias. E hoje eu posso te mostrar, Senhor, os frutos que foram os filhos que o Senhor me deu. Lá fora, qualquer um que trabalha no melhor emprego que tiver é apenas mais um. Mas na nossa casa, nós somos a dona daquele jardim. E nós temos a honra de cuidar para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. O mundo quer desmerecer o papel de quem está em casa cuidando do lar. Mas esse papel é um dos mais importantes que tem. Cuidar da sua família. Isso é digno, isso é lindo. Isso não é recompensado financeiramente, mas são frutos eternos que vocês vão colher, você e seu marido, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Eu quero falar sobre Jael, que é uma mulher, ela é a história da Bíblia. Não é muito conhecida, mas ela tem muito a nos ensinar para todos nós. Jael, ela era casada e ela tinha um trabalho, né, que naquela época as mulheres tinham um trabalho em comum. A maioria delas levantavam tendas. Eles não moravam em casas, assim, não era todo mundo que morava em casa. Então, eles tinham que levantar tendas com frequência. Então, ela pegava um martelo, um prego, vai lá, armando tendas. Fazendo isso por muitos dias, por muitos anos. Ela pegava o martelo, o prego e armava tendas. E naquela época, Israel estava sofrendo uma opressão dos cananeus. E a família de Jael era simpatizante dos cananeus, mas ela não era. Ela não gostava daquela opressão, mas ela guardou segredo sobre isso. E Deus, ouvindo o clamor do povo, levantou, né, Débora, e ela levantou um exército para poder combater os cananeus. Quem era o líder do exército inimigo se chamava Cícera, era o general Cícera. Então, Israel foi para a guerra contra, na verdade, os cananeus e o general Cícera. Deus entrou com uma provisão e Israel se deu bem naquela batalha. E muitos cananeus meteram o pé, inclusive o general Cícera. Daí ele lembrou, né? Falou, tem uma casa aqui de uma família que me abrigaria, eles são simpatizantes nossos. E ele correu para a casa de Jael. Jael,
recebeu. Jael recebeu, a Bíblia conta que ele estava cansado, com sede, estava num campo de batalha. Ela deu leite para beber, ele deitou, ela cobriu, ela cuidou de Cícera. E quando ele pegou no sono, olha o que aconteceu. Eu vou ler para vocês, não precisa colocar, eu vou ler. Está lá em Juízes 4. Depois vocês podem ler, a história está toda ali. Juízes 4, 21. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou a mão de um martelo e chegou-se mansamente a ele, a Cícera, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono e já cansado, e assim ele morreu. Olha a foto, até trouxe a foto para vocês verem. Olha o que Jael fez. Ela acabou com a guerra. Jael, com a sua profissão, com o seu trabalho, com aquilo que ela fazia todos os dias, era comum. Todas as mulheres daquela época pegavam um martelo, pegavam um prego e tec-tec nas tendas. Debaixo de chuva, debaixo de sol, era cansativo, não era legal, mas ela precisava cumprir aquele dever. Porém, o que aconteceu? Deus colocou nas mãos de Jael o inimigo. E por causa do trabalho dela, nós não teríamos força para poder enfincar um prego na cabeça de alguém se a gente não já fosse acostumada a fazer isso sempre durante anos. Deus estava preparando Jael, porque Deus colocou o inimigo nas mãos de Jael e ela conseguiu, através das mãos dela, do trabalho dela, acabar com uma opressão de 20 anos que Israel sofria. Quantas guerras nós podemos acabar utilizando o nosso trabalho? Nós não vamos acabar se a gente trabalha para homens, se a gente trabalha para esposos, se a gente trabalha para filhos, mas se a gente trabalha como quem trabalha para Deus, nós vamos vencer muitas guerras. E meu querido, você não vai precisar saber qual é o seu propósito, porque se você já trabalhar para glorificar o Senhor, você já vai vencer muitas guerras. Aleluia! Amém. E a segunda coisa é trabalhe, a primeira é sirva. Vamos estabelecer uma diferença, né? Porque parece que é a mesma coisa. O trabalho é aquilo que a gente tem que fazer, não há para onde correr, né? Se amanhã todo mundo decidir não trabalhar, daqui a alguns meses não vai mais existir seres humanos, a gente morre. Não tem. Você pode até ter dinheiro no banco para comprar comida, mas se não teve o açougue, o agricultor lá que plantou o arroz para você comer, não vai ter. Concorda? Então, o trabalho é aquilo que a gente tem que fazer. Mas o servir é aquilo que a gente escolhe que seja o nosso dever. Então, por exemplo, quem está lá no Koinonia Kids, não é o trabalho deles estar lá. Não é o que eles devem fazer. Mas eles escolheram pegar aquele trabalho para eles, então eles estão servindo. Ficou claro? O servir não é o que é de dever, mas você escolhe que ele seja o seu dever. E olha o que nós podemos aprender sobre servir. Com Gideão. Gideão, depois que passou essa história de Jael, passou-se uns anos e Israel foi novamente oprimido por outro povo, né? Os medianitas. E Gideão era do povo de Deus. A Bíblia conta, vamos ler. Está aqui em Juízes 6:11. O Senhor apareceu para Gideão. Aí a gente chega nesse versículo, Juízes 6:11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, abiezrita, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos medianitas. Gideão estava malhando o trigo no lagar. Isso aqui pode passar despercebido para a gente aqui limitado, que nasceu na cidade. Mas eu vou chamar um homem do campo. Pai, trigo se malha no lagar? Não. No lagar a gente malha uva e azeitona. Trigo a gente malha na eira. Lagar a gente malha uva, azeitona. O trigo a gente malha na eira. O que é malhar? É basicamente preparar ali o produto, né? Para venda, consumo, etc.
A Bíblia fala que Gideão malhou o trigo no lagar. Ele malhou o trigo no lugar onde não era o lugar ideal, mas ele não deixou de fazer, ele serviu. O que a gente aprende aqui é que muitos cristãos escolhem esperar até a eira para então malhar o trigo. Meus queridos, se Deus te deu o trigo, eu tenho certeza que você tem o lagar. Então vai para o lagar malhar o seu trigo. Não fique esperando o ideal. Trabalhe com o seu real. Se o seu real é um lagar, faça o seu trigo ser malhado neste lagar. Os servos, eles agem dessa forma. Os servos não têm tempo ruim para servo. Servo faz o que tem que ser feito, mesmo que seja num lagar. Quando eu e o Henrique começamos a namorar, a gente saía, né? A gente ia lanchar. A gente pegava um ônibus ali em São Torquato e... Onde que era o Rock? Jardim, lá no final de Jardim Camburi. Sério, a gente ficava mais de 1h30 no ônibus. Contando, muito tempo. A gente ficava mais tempo viajando, indo e voltando de ônibus do que no lugar comendo. Mas a gente ia. E, paralelo a isso, a gente conversava bem assim. Nossa, amor, seria legal ir para a praia, né? Quando a gente tiver uma moto, a gente vai para a praia. Compramos a moto, continuamos indo lanchar, mas a gente não ia na praia. Compramos o carro, continuamos indo lanchar, mas a gente não ia para a praia. Casamos, a gente mora a mais ou menos 2 quilômetros da praia. A gente vai lanchar, mas a gente não vai na praia. Por quê? O trigo que você não tenta malhar no lagar hoje, você não vai malhar quando tiver a eira. A gente sempre deu os nossos pulos para poder ir para os passeios que a gente queria. E a gente botava desculpa que nós iríamos para a praia quando tivesse a eira. Chegou a eira, cadê a praia? Não veio. Porque não é prioridade. Guarda isso. O trigo que você não tenta malhar hoje, você não vai malhar quando chegar a eira. Se chegar. Então para de se enganar, querendo as circunstâncias ideais. Nós não trabalhamos com o ideal, nós trabalhamos com o real. O que nós temos para fazer? É isso que nós vamos fazer para a honra e glória do Senhor. Em Eclesiastes 9:10, a gente aprende 2 princípios muito importantes sobre servir. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Tudo quanto te vier a mão para fazer é o primeiro princípio. Aqui fala de obras que são possíveis. Tudo que está na sua mão quer dizer que é possível de se fazer, está na sua mão. Aqui a Bíblia fala, faça tudo que tiver à sua mão. Quais são as obras possíveis? Obras impossíveis tem várias. O nosso coração é audacioso, é sonhador. A gente pensa, a gente planeja lá na frente, glória a Deus. Nós temos que realmente viver o melhor nessa terra. Mas nem sempre tudo que a gente idealiza é possível. E a gente não pode usar isso como justificativa para não servir. Porque dentre essas coisas impossíveis há o possível. E é aí que entra o verdadeiro servo. Ele trabalha com o que é possível. Eu não estou falando aqui para a gente se limitar com um pensamento medíocre, não. Porque a excelência não é o melhor. A excelência é o que nós podemos fazer de melhor. Se a pessoa pode fazer isso e ela faz isso, ela está sendo excelente. Mas se a pessoa pode isso e ela faz isso, ela não está sendo excelente, embora pareça melhor do que aquele que está aqui. A excelência tem a ver com o nosso melhor. Então, tudo que tiver a sua mão para fazer, faça. A gente é muito bobo em achar que precisa ser daquele jeito. Nada, se Deus te deu uma orientação, se Deus te deu um trigo, malhe do jeito que der para fazer. Quando o Senhor me deu essa ideia do plano do plano de leitura da Bíblia em janeiro, foi o seguinte, eu estava no culto, foi lá no culto em Flechal, que a Ruby até pregou, e eu falei assim, lê a Bíblia com a igreja em janeiro. Foi isso. Eu sei que isso veio de Deus. Gente, eu tive que me esforçar para me desligar da minha cabeça e prestar atenção na palavra. Eu consegui, glória a Deus. Quando eu cheguei em casa, Henrique está aqui de prova. Eu fui dormir, umas 2 horas da manhã. Eu fiquei no computador fazendo vários planejamentos. E as ideias vêm, porque o nosso coração sonha grande. Só que muitas dessas coisas eu não posso realizar, porque não são obras possíveis para mim. Eu sou limitada em muitas coisas. Não tem todos os recursos para fazer. Eu desisti? Não.
eu coloquei de lado. Eu vou fazer o que é possível para eu fazer. O dia que eu tiver a eira, eu faço isso aqui. Mas no meu lagar cabe isso aqui, eu fiz. Agora eu te pergunto, quem está lendo, está deixando de ser abençoado porque eu não fiz o que eu queria ter feito? Claro que não, porque não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus. Se a orientação de Deus foi, leia a Bíblia, é isso que é para a gente fazer. Mesmo que a gente tenha uma ideia muito melhor, a nossa ideia nunca vai ser melhor do que a orientação de Deus. Se Deus falou, faça isso, nós temos que fazer. Faça as obras possíveis da sua mão. Ninguém nunca serviu a Deus no amanhã. A gente às vezes fica planejando para poder justificar o nosso ócio, a nossa inutilidade em não estar servindo. Não sei o meu propósito. Deus está te dando nessa noite. Sirva com tudo aquilo que vier às suas mãos para fazer. Não fique idealizando, planejando coisas que você não pode fazer. Sonhe sim, mas tenha em mente que ainda não dá. Mas está aqui, um dia eu vou fazer. O que dá para eu fazer agora é isso aqui, então eu vou fazer. E a gente continua para a honra e glória do Senhor, porque Deus é tão bom que até nisso Ele nos ajuda. A continuação do versículo fala, faz-o conforme as tuas forças. E a força do cristão é o quê, gente? Isso, a alegria do Senhor. É Jesus que é a nossa fonte de força. Então até mesmo aquilo que são nossas obras possíveis, a gente não faz com a nossa força, a gente faz com a força de Deus. Então se Deus te deu uma orientação, sirva. Saiba que não é por causa de você, não é as suas ideias, não é os seus recursos, é a força do Senhor. Deleite-se na alegria dele, você vai se sentir forte e você vai realizar as obras possíveis para a honra e glória de Jesus. E nós também podemos aprender muito com Moisés. Moisés o povo de Deus naquela época estava sendo escravizado no Egito. Moisés até então não tinha o libertado. Daí o povo clamou, Deus levantou Moisés para poder libertar o povo de Deus. Aí depois de alguns questionamentos, que Moisés fez, quase um capítulo inteiro, ele fez alguns questionamentos. Então nós chegamos neste versículo. Lembra? Deus deu para Moisés uma missão. Liberte o povo da escravidão no Egito. Aí, olha o que aconteceu. Vamos lá, em Êxodo 4, versículo 1. Então respondeu Moisés, mas eis que não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois então dirão, o Senhor não te apareceu. Ao que lhe perguntou o Senhor, que é isto na tua mão? Disse Moisés, uma vara. Moisés era um pastor, ele usava uma vara, um pedaço de madeira, um pedaço de toco. E quando Moisés disse que ele não era capaz, que ele não conseguiria realizar, o Senhor disse, o que é isso na tua mão? Essa é a pergunta que Deus te faz nessa noite. O que é isso na tua mão? O que você tem nas suas mãos? É isso que Deus vai te usar para você servir, para você influenciar e cumprir o teu propósito. Se a gente pensar num libertador, o que ele deveria ter nas mãos? Pelo menos uma espada. Moisés não tinha uma espada, ele tinha um pedaço de madeira. Mas você não vê Deus rejeitando ele porque ele não tinha uma espada. Tampouco você vê Deus falando assim, Moisés, arruma uma espada. Não. Ele falou, o que tem na tua mão, é isso que eu vou usar. Para Deus pouco importa se é uma espada, se é um pedaço de madeira, Ele vai usar aquilo que tem nas suas mãos. Se você está perdendo tanto tempo procurando uma espada, procurando a eira, é porque na verdade a sua confiança não está em Deus, e está na sua força, nas suas estratégias, nos seus recursos. Sinto muito em te dizer, mas você não vai conseguir realizar nada muito grande nessa terra. Porque as coisas muito grandes, elas têm a ver com o poder de Deus, tem a ver com a pessoa que malha trigo no lagar, tem a ver com a pessoa que pega uma vara e se torna o libertador de um povo inteiro. Aleluia! A pergunta de Deus é essa: o que tem nas tuas mãos? O que tem nas suas mãos? É isso que Deus está te perguntando. É isso que você pode usar para servir o Senhor, para servir o próximo, para dar frutos a Deus. Eu não sei minha missão, não sei o meu propósito, não tem problema. Trabalhe e sirva onde quer que você esteja.
Eu fico imaginando, porque assim, Deus, Ele é o Deus da provisão. Se nós precisarmos de uma eira, Deus dá 10. Deus é o cara, Ele é um pai bondoso. Ele é mais interessado em expandir o reino dele do que nós. Mas por que às vezes Deus nos deixa com um pedaço de madeira e uma eira, e um lagar ao invés de uma eira? Porque dessa forma, Deus vai conseguir separar quem é servo e quem não é. Dessa forma, Deus vai conseguir ter um nome ainda mais glorificado. Eu fico imaginando que nas bodas do Cordeiro, quando tiver os vencedores, um dos assuntos pode ser bem assim, valeu a pena malhar esse trigo no lagar. É o jeito de Deus separar os vencedores dos não vencedores. Os não vencedores são aqueles que estão esperando a eira, esperando a espada. Os vencedores são aqueles que olham a necessidade e fazem o que deve ser feito. E cumpre o propósito aqui, para a honra e glória do Senhor. Nada disso é para nós, nada disso é para o nosso ego, tudo é para o Senhor. Aliás, uma coisa precisa ficar muito clara. Nós não fazemos isso para ser aprovados por Deus. Nós já somos amados por Ele. Nós fazemos isso pelo contrário, porque nós o amamos. Você já viu alguém que ama, que não faz nada? Uma das características do amor são os serviços que nós prestamos. Nós não fazemos para Deus porque nós queremos que Ele nos ame, porque nós queremos ser abençoados. Não, isso nós somos. Aleluia. Nós fazemos porque nós o amamos. E nós amamos os perdidos. Nós vemos as necessidades no mundo e nós queremos ser usados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Quero convidar vocês a ficar em pé. E Deus me deu essa palavra no mês passado. Eu, meu pai e meu irmão fomos num velório de um pastor muito querido. Ele era um pastor auxiliar. O pastor Jorge. Ele morreu muito novo, era um pouquinho só mais velho que meu pai, tinha uma esposa, 2 filhos. Aliás, a filha mais velha dele tem a minha idade, o mais novo tem a idade do Danilo. Assim, muito precocemente, de acordo com o nosso tempo, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E a gente foi naquele velório, e eu chorava tanto, a presença de Deus era tão forte, Deus me deu essa palavra. Sabe por quê? As pessoas foram testemunhando. Primeiro porque você viu os frutos lá. Muitas pessoas impactadas pela vida daquele homem. E segundo, porque eu ouvia os testemunhos das pessoas. E embora ele tivesse sofrido alguns meses, mais ou menos 1 ano com câncer, em momento algum ele desfaleceu. Em momento algum ele perdeu a fé pelo Senhor. Em momento algum, embora ele estivesse triste, porque qualquer um ficaria triste nessa circunstância, ele não se desesperou, a paz dele estava em Deus. Sabe por quê? Porque ele trabalhou e ele serviu. Ele fez a vida dele valer a pena. E eu fico perguntando, eu pergunto para vocês, se isso acontecesse com um de vocês, com vocês nessa noite, Deus me livre, mais uma doença desse tipo, você passaria os seus últimos meses nessa terra em paz, sabendo que você aproveitou o seu tempo, cuidando, servindo, trabalhando, glorificando ao Senhor? Você passaria o seu tempo em paz, sabendo que seus filhos estão no caminho de Deus e que eles não são obrigados a vir na igreja, eles não são obrigados a servir ao Senhor? Você os ensinou a amar a Deus? Ou será que você iria ficar desesperado porque você fez tudo para o seu próprio umbigo ou só para o seu próprio sustento? Ou você vai ficar desesperado porque você levou um dia atrás do outro e não fez nada, você não trabalhou para quem é para o Senhor, não trabalhou, não serviu a Deus. Ou você vai ficar pensando nas pessoas que você deveria perdoar, nas pessoas que você magoou também. Ou você estaria em paz? Se você não estaria em paz, é porque talvez você não está trabalhando e servindo ainda. Mas é por isso que Deus deu essa palavra para nós nessa noite. Desde aquele dia essa palavra está queimando no meu coração, porque o chamado de Deus é esse. Os discípulos, Jesus se reuniu com os discípulos e falou: olha só, os campos são brandos, mas faltam os trabalhadores. Que em nós, que na coinonia o Senhor venha achar os trabalhadores e que a gente venha viver uma vida que vale a pena ser vivida. Que quando a gente chegar no fim da nossa vida, a gente tenha frutos para dar para o Senhor.
Que a gente não fique desesperado. Meu Deus, eu não fiz nada nessa vida. Lembra, gente, fazer uma coisa não é descobrir eletricidade como Thomas Edison. Alguns vão ser assim, mas a maioria de nós vamos viver o ordinário da vida todos os dias, para sempre. Vai morrer fazendo o ordinário da vida. Mas nós temos Deus e podemos fazer o ordinário da vida extraordinariamente. Nós podemos ser como aquela mãe de Thomas Edison e impactar os nossos filhos. Nós podemos ser como aquela médica que eu citei e levar Jesus onde a gente estiver. Nós podemos fazer como Jael, vencer várias batalhas, utilizando o nosso ofício para a honra e glória do Senhor Jesus. Ao Senhor como uma oração. De todas as tribos, línguas e nações, e te alegrará, e te alegrará, que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo. Toma o teu lugar, que o meu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti,
Oh Deus, que nós nunca mais venhamos deixar de malhar o trigo que o Senhor nos deu, só porque nós não temos a eira, ó Pai. Que nós venhamos malhar o trigo no lagar, se for preciso. Oh Deus, que nós venhamos nos deixar ser instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, e usar a vara, ó Pai. Mesmo que o nosso desejo seja ter uma espada, mas se o que tem nas nossas mãos é uma vara, nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor, usa as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que nós venhamos glorificar ao Senhor em tudo que a gente fizer. Ó Deus, que nós venhamos aprender a viver